Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo do canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, meu nome é Alessandra. Vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse e hoje nós vamos estudar o capítulo 14 do livro de Apocalipse, certo? Então vamos começar. Eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, que ativem os sininhos e que deem like se vocês gostarem do estudo, tá bom? E que vocês podem, fazer um comentário se vocês gostarem, fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu gostaria muito, muito mesmo, que vocês ajudassem com que a palavra de Deus viesse chegar a mais pessoas. Se vocês acham que isso tudo que eu estou ensinando para vocês tem algum sentido, né? Claro que se vocês acharem que não, eu não vou pedir para vocês que compartilhem e nem que concordem com aquilo que vocês não concordam. Mas eu estou tentando mostrar para vocês, mediante a palavra, aquilo que o Senhor tem me mostrado. Tá bom? Vamos continuar. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. É interessante aqui a gente ver que aqui está falando de novo dos 144.000, né? Que foram selados lá no capítulo 7, né? Quando a Bíblia fala que os 4 anjos ficaram lá quietinhos, houve uma pausa nos acontecimentos para que fossem selados os servos do Deus Altíssimo, que são os 144.000 das tribos de Israel, 12 mil de cada tribo dos filhos de Israel, tá? Então aqui está mostrando de novo para eles em pé com o Cordeiro. Então significa que esses que são do povo de Israel, né, que são das 12 tribos dos filhos de Israel, são aqueles que amam, né, a Jesus Cristo, que são convertidos ao Senhor Jesus. Então a gente entende que eles amam a Jesus Cristo, que eles são convertidos ao Senhor Jesus. Vamos continuar. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, naquela passagem que eu falo que tanto a igreja como os 144.000 são tomados da terra no momento do arrebatamento, eles para serem preparados para voltarem para um propósito, e a igreja porque é a noiva do Senhor Jesus. Então aqui está dizendo que eles estão diante dos quatro seres viventes, ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra, e que estão no céu diante dos 4 seres viventes, diante dos 24 anciões. Então eles estão sim no céu. Então aqui está demonstrando para nós quem são estes que vão trabalhar pelo Cordeiro na terra no período da grande tribulação. Não as 2 testemunhas que vão estar pregando em Jerusalém, mas os 144.000 que vão estar pregando as nações. Vamos entender um pouquinho quem são. São estes que não se macularam com mulheres, porque são castos. Então é interessante aqui, quando as pessoas falavam desses 144.000, elas falavam que, nossa, eram homens perfeitos, que não pecavam, certo? Mas existe homem perfeito que não peca, gente? Em todo o contexto da palavra, vocês viram servos de Deus que trabalharam para o Senhor, profetas, apóstolos, mas vocês viram falar que eles não pecam? Aqui está dizendo para nós que eles não se macularam com mulheres. Tá, podia até ser que esses 144.000 aqui não tivessem tido intimidade nenhuma com mulheres, mas isso não cabe aqui. Por quê? Por que não cabe? Porque não são só homens que vão fazer parte dos 144.000. Deus não vai escolher só homens, ele vai escolher pessoas para colocar o selo sobre elas. Então, quando fala de mulheres aqui, está falando que eles não se macularam com o sistema religioso, com a igreja ou com o sistema religioso dos próprios judeus, que é a religião judaica, que é o sistema religioso que é entendido como meretriz, quando trai o Senhor Jesus, ou seja, aqueles que são religiosos e que traem a Deus, Deus coloca eles como meretrizes. Então, aqueles que não se macularam com mulheres, ou que não se macularam com o sistema religioso, estes são aqueles que vão servir e vão ser selados como 144.000. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. É bem específico que eles são todos convertidos ao Senhor Jesus. Então, eles são só do povo de Israel lá, que moram na terra de Israel? Acredito que tem alguns que sejam, mas não são só de lá. São todos
os que são descendentes das tribos das 12 tribos de Israel, que estão em volta do mundo, inclusive aqueles que não sabem que são das 10 tribos perdidas, pessoas que muitas vezes nem sabem que tem o sangue do povo de Israel na sua veia, mas que fazem parte das 12 tribos dos filhos de Israel, e serão ungidos justamente por causa disso, porque o povo de Israel é a primícia, aquele primeiro povo que veio primeiro. Quem Deus escolheu primeiro? Ele criou uma nação para ele, um povo peculiar, uma primícia, para que ele tivesse como povo para adorar. Depois veio a igreja, depois ele abriu salvação às nações, depois ele abriu isso para os povos, mas primeiro a primícia é o povo de Israel. Por isso eles acreditam, têm essa função aqui, são selados para servirem a Deus neste momento. Então vamos lá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus, como eu falei agora, e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, e nem tem mácula. Mais uma vez eu falo, não se achou mentira na sua boca e nem tem mácula. Como alguém na terra pode não ter mácula? Homens pecadores, somente quando são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo, que vão ser ungidos e selados com o selo de Deus Pai, e com o nome de Deus Pai e o nome do Cordeiro, que está aqui no primeiro versículo, que este é o selo, o nome de Deus Pai e o nome do Cordeiro vai estar sobre as suas testas, ou sobre a sua fonte, são servos do Senhor Jesus. Muitos podem saber que são das tribos de Israel, muitos podem saber que são hebreus, ou são descendentes dos hebreus, sim, porque existem muitos judeus que são convertidos ao Senhor Jesus, né, que são judeus messiânicos, mas eu acredito que muitos, a maioria não sabe, serão aqueles que serão comprados da terra como servos de Deus, mas que são descendentes das 12 tribos de Israel e que farão parte desses daqui, dessa turma aqui, tá bom? Vamos continuar. Aí vem aqui agora o capítulo 14, versículo 6, a primeira voz. Eu falo, gente, eu destrincho este capítulo 14, no vídeo, as 4 vozes de Apocalipse 14. Eu destrincho, eu falo de todos os versículos que se encaixam. Aqui eu vou dar uma explicação sobre o que sobre o que está acontecendo aqui, que é justamente mostrando o que está acontecendo com as pessoas aqui neste período dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação e do segundo. Aqui está englobando todo o contexto do que vai acontecer com os seres vivos dentro deste período, como será a sua salvação ou a sua perdição, exatamente isso. E eu vou mostrar para vocês o que está dizendo para nós aqui. Só que se vocês quiserem ter uma explicação mais profunda, as 4 vozes de Apocalipse 14 é o vídeo que eu vou deixar na descrição, no card, para que vocês venham compreender exatamente o que está sendo falado aqui, tá bom? Se você não assistiu ainda, você vai lá e assista. Então vamos lá. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Então aqui está mostrando para nós que o anjo que voava tendo o evangelho eterno para pregar, vai ser justamente o anjo que vai dar para os 144 mil este evangelho eterno, o evangelho do reino, para eles pregarem dentro do período da grande tribulação. A função deles vai ser pregar aos povos, às nações, a palavra de Deus de salvação, o evangelho do eterno, para que aqueles que ainda não aceitaram, para aqueles que ainda não conheceram, possa ter a oportunidade de se salvar e se tornarem os santos da grande tribulação. Então, muitos santos da grande tribulação vão ser evangelizados pelos 144 mil, quando eles saírem pregando o evangelho eterno que o anjo está trazendo para colocar justamente na terra, que é o trabalho que vai ser o trabalho deles, certo? Vamos continuar. A segunda voz. Seguiu-se um outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Aqui é bem específico, aqui está falando para nós que essa Babilônia que caiu é aquela que tem dado do vinho do furor da sua prostituição a beber as nações. Aqui, gente, existe um contexto que eu vou explicar para vocês no capítulo 17 e no capítulo 18 do livro de Apocalipse, que existe um mistério Babilônia, lá está falando isso para nós, certo? Existe a mãe Babilônia, da mãe, no caso, né, do contexto Babilônia, e as suas filhas.
O que isso significa? Significa que existe um conglomerado de cidades prostitutas, da qual uma delas vai encabeçar, ou seja, vai ser aquela principal que vai comandar as outras cidades. Então, o Mistério Babilônia é isso, uma cidade principal que comanda outro conglomerado de cidades que são prostitutas, tanto quanto a primeira. E no caso, quando fala no capítulo 17 da meretriz sentada sobre a besta, lá está dando para nós a qualificação de uma cidade, que vai ser a primeira, que é a meretriz sentada sobre a besta. Essa cidade é chamada de meretriz sentada sobre a besta, porque ela teria a função de adorar a Deus, de ser fiel a Deus, mas ela vai ser uma meretriz. Por quê? Porque naquele contexto ela trai a Deus, ou ela se prostitui espiritualmente. Eu não vou falar para vocês aqui quem é a cidade, vou deixar lá para o capítulo 17. Se você já assistiu o meu vídeo, quem é a meretriz sentada sobre a besta, você já sabe. Se você não assistiu, você vai assistir quando eu estiver explicando lá no capítulo 17. Só que existe esta primeira cidade, que é a meretriz sentada sobre a besta, que é essa chefe desse conglomerado, mas quando chegar no meio da grande tribulação, esta cidade cai, ou esta meretriz cai, e outra será colocada no seu lugar, como aquela que vai encabeçar este conglomerado de cidades, como Babilônia Grande. Então aqui quando fala para nós que caiu, ele está falando da primeira, que justamente é a prostituta, que vai dar o vinho do furor da sua prostituição para os reis da terra no primeiro período da grande tribulação, tá? Não dá para explicar com mais detalhes, mas se você quiser ver o vídeo que eu vou deixar no card falando sobre o capítulo 14, vocês vão entender, porque lá eu explico, bem explicadinho. Mas aqui não é a grande Babilônia toda que vai cair aqui, mas é esta cidade citada que cai neste período, que é justamente o meio dos 3 anos e meio. Então começou aqui. Mostra a primeira parte dos 3 anos e meio, onde os 144 mil vão estar pregando a palavra, e de repente aqui no meio cai esta cidade, aqui no meio da grande tribulação, e aí vai se desenrolar o restante, que eu vou ler para vocês agora. A terceira voz: seguiu-se a este o outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta ou a sua imagem, e recebem a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqui está falando para nós, se alguém adorar a besta e a sua imagem recebe a sua marca, então está dando a especificação de um povo, aqueles que vão adorar a besta, a sua imagem, e vão adorar, e vão receber a sua marca. O que vai acontecer com estes? Estes que vão fazer isso, que vão aceitar o reino do anticristo, eles também beberão do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, no mesmo lago de fogo que será lançado o anticristo, o falso profeta, e depois, no final de tudo, Satanás, estes também serão lançados. Então, o que vai acontecer com aqueles que recebem a marca? Está dizendo para nós aqui o que acontece com eles. Vamos continuar. Versículo 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receber a marca do seu nome. Então, aqueles que recebem a marca, está decretado para eles aqui o que vai acontecer com eles. Eles vão ser atormentados de dia e de noite, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem fim. O lago de fogo, que é o sofrimento eterno de todos aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, receberem a sua marca, não tem volta. Serão lançados lá e sofrerão eternamente, ou pelos séculos dos séculos dos séculos. Então, tá. Já entendemos o que acontece com aqueles que são marcados, tá aqui. Agora vamos continuar para a gente ver o que vai acontecendo com as outras pessoas, mediante as explicações que vão dar para nós aqui. Aqui está a perseverança dos santos, versículo 12. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então aqui está mostrando para nós a perseverança dos santos. Por quê? Porque justamente os santos vão perseverar em não receber esta marca. Aqui está a perseverança dos santos e os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, no meio destes que vão receber a marca, vão ter aqueles que vão perseverar em não receber a marca. Aqueles que vão guardar os mandamentos de Deus e continuar com a fé em Jesus. Só que, por causa disso, aqui vai estar mostrando para nós, no segundo contexto, o que é que vai acontecer com esses, que são justamente aqueles que vão perseverar
e não receber essa marca, para que não sejam lançados no lago de fogo e enxofre. Vão entender pela pregação da palavra, que será dada para eles aqui, que fala a primeira voz, que eles não podem prosseguir nisso. Então vamos lá. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então ouvi uma voz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então eles vão fazer o quê? Eles vão morrer no Senhor. Os mortos que morrem no Senhor, porque não aceitam a marca do anticristo, são bem-aventurados. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham, ou seja, fadigas, porque eles vão ter que lutar, eles vão ter que perseverar, eles vão ter que passar por situações, eles vão se cansar, eles vão ser fadigados para permanecerem firmes e não aceitarem a marca da besta, e vão ser mortos por causa disso, tá? Exatamente o que vai acontecer com aqueles que vão perseverar em continuar nos mandamentos de Deus e na fé em Jesus. Então vocês estão entendendo? Os marcados têm um fim. Os que não aceitarem a marca dentro do período da grande tribulação, que são justamente os santos da grande tribulação, a qual foi dada autoridade a Satanás. Você vê que é depois do meio dos 3 anos e meio. Por isso que mostra que a Babilônia sendo atacada. Depois do meio dos 3 anos e meio, eles vão morrer, porque o diabo vai virar o canhão para eles. Aliás, o anticristo vai virar o canhão para eles, e eles vão ser entregues na mão deles e vão ser mortos, porque assim está descrito, como eu li para vocês no capítulo 13, que foi o capítulo de ontem, certo? Vamos continuar, porque tem mais. A ceifa, versículo 14. Olhei, o que é ceifa, gente? Colheita. E o que é colheita? Na palavra, em todo o contexto que eu falei para vocês de salvação, que eu expliquei em vários vídeos, a colheita é quando Deus ele tira para ele algo, ele colhe os frutos para ele. Aí vocês vão me perguntar como. Eu vou ler com vocês aqui agora. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, ou toma a tua foice e colheita. Pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já está amadurecida. Nós sabemos que a igreja, no contexto antes de começar a grande tribulação, ela é tida como colheita do trigo. O trigo amadurecido que será colhido no arrebatamento da igreja. Mas aqui está falando para nós de uma outra ceifa, ou de uma outra colheita, de pessoas que estão amadurecidas para serem ceifadas. Esta ceifa está nos mostrando que vai ter um outro arrebatamento. E de quem será esses aqui que serão ceifados? Assim como aqueles que perseverarem para não aceitar a marca da besta e guardar a fé em Deus e o testemunho em Jesus, vão ser mortos, alguns vão ser ceifados da terra. Porque antes de começar realmente o juízo de Deus, que vai cair sobre aqueles que são marcados, e sobre Satanás e sobre o seu reino, que são justamente dentro dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, o juízo do Senhor, ou o dia do Senhor, ou o dia da vingança do Senhor, que eu vou explicar para vocês mais para frente todo o contexto. Antes de começar, se existir alguém na terra ainda que não foi morto pelo anticristo, e que ainda que confia em Deus, e que conseguiu se esconder, ou conseguiu se manter ainda de alguma forma vivo, escondido, fugindo do reino do anticristo, ai, como que pode? Deus ele pode permitir que alguns sejam guardados e não morram? Nós sabemos que sim, podem haver alguns que vão estar vivos, e é isso que está descrevendo para nós aqui, que alguns vão estar vivos, e esses vão ser ceifados da terra, porque Deus não vai permitir que nenhum deles esteja na terra quando o juízo for derramado. Vocês lembram que Deus falou para nós que Deus não nos reservou para a ira? Então, nenhum dos salvos estarão aqui no momento da ira. Da ira só estará aqueles que vão ser mortos por causa de aceitarem a marca, o próprio anticristo, o próprio falso profeta, o próprio Satanás, todo o contexto dos anjos caídos, que são o exército do anticristo que vão estar guerreando, os reis da terra, que são também servos do diabo, que tem a marca, e também vão estar na terra ainda o remanescente do povo de Israel, porque neste período dos primeiros 3 anos e meio, não se esqueçam que eles são guardados por Deus, então eles estão escondidos. Está tudo aqui acontecendo, mas esse remanescente está escondido. Nós vamos chegar neles lá para frente,
quando nós vamos explicar a respeito deles. Então, na terra só estarão esses. Então, se tiver alguém que conseguiu e vai ter, está mostrando para nós aqui, uma ceifa, eles vão ser ceifados da terra. Deus vai tirar, Deus vai arrancar o restante do trigo que estará na terra, neste período da terra, para que possa ser derramado o juízo de Deus sobre a terra, certo? E onde a gente pode ver isso? A gente vai lá para o capítulo 19, que depois eu explico com calma, onde fala das bodas do Cordeiro. Lá fala que alguns são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Se a boda do Cordeiro é com a igreja, e se a igreja é a noiva, quem são os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro, que são tidos como bem-aventurados? Bem-aventurados os que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Esses são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, a ceia das bodas do Cordeiro vai ser a parte final, onde as pessoas vão estar ceando. O Cordeiro já casou com a igreja se tornou esposa, já houve todo o contexto de galardões, das coisas que Deus vai fazer com a igreja na terra, e aí vai acontecer o quê? A ceia, e esses são chamados para a ceia, então participam da ceia das bodas do Cordeiro ainda, pegam ainda a ceia das bodas do Cordeiro. Eu vou explicar mais isso para vocês quando a gente chegar lá no capítulo 19. Vamos continuar. Versículo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. É aquilo que eu estou explicando para vocês. Ele vai ceifar aqueles que ainda estiverem vivos dentro do período dos últimos 3 anos e meio, mas obviamente que antes de cair o juízo, eu acredito que no começo dos primeiros 3 anos e meio, porque o juízo ele cai no final. Eu não sei dizer para vocês o período exato que isso vai acontecer, se 2 anos depois, se 1 ano e meio depois, se 2 anos e meio depois, mas eu sei que sim, a igreja, os santos da grande tribulação serão perseguidos, eles serão vencidos porque vão ser mortos pelo anticristo neste período. E alguns que ficarem vivos vão ser ceifados da terra pelo Senhor. Eu tenho um vídeo que eu falo disso, o arrebatamento e a ressurreição em 2 partes. O arrebatamento e a ressurreição em 2 partes. Vou colocar aqui no card, na descrição, para que vocês possam entender aquilo que eu estou falando. Então, são 2 vídeos que eu estou citando aqui, que explicam exatamente o que eu estou falando para vocês. Tá bom? Vocês que acharem que eu estou meio louca, que eu estou meio maluca, assistam esses vídeos, porque aí eu vou dar para vocês capítulos e versículos em outros lugares. Eu não tenho como citar, gente, todas as vezes, todos os capítulos e versículos, e nem ler, porque senão eu estaria fazendo de novo o mesmo estudo, dos mesmos vídeos que eu já gravei, não é? Então tá, vamos continuar. A vítima, vamos prestar atenção agora que essa aqui é justamente a parte final do que vai acontecer com pessoas ou com seres vivos dentro do período dos 7 anos da grande tribulação, como eu estou explicando para vocês aqui até agora. Então vamos lá. Versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo nele mesmo também uma foice afiada. Ele também tem uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra. Então ele não está ceifando, ele está ajuntando os cachos da videira. Por isso que é a vítima, é a videira que vai ser ajuntado os cachos. O que são cachos de videira? São uvas, né? Porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então as uvas amadurecidas vão ser juntadas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira da terra e a lançou no grande lagar da cólera de Deus. Então estes aqui, que estão sendo colocados dentro do lagar da cólera de Deus, eles não estão sendo ceifados, eles estão sendo juntados dentro do lagar da cólera de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. O que é isso aqui, gente? O que está mostrando para nós aqui? Que no final da grande tribulação, aqueles que servirem o anticristo, que serão como as uvas, serão juntados, colocados dentro do lagar, o lagar da ira de Deus, aonde o Senhor Jesus vai vir pisar este lagar. E o que é pisar o lagar? E o sangue vai ser do lagar, vai ser juntado, deixa eu ler de novo. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui está mostrando para nós justamente o juízo do Senhor. De uma forma, está mostrando para nós de uma forma
como é que eu vou dizer, alegórica, dizendo o que vai acontecer com eles. Vai acontecer uma última batalha e eles serão destruídos, porque o próprio Senhor Jesus vai vir pisá-los como uvas no lagar da cólera de Deus, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Todas as explicações. Volto a dizer que se você não entendeu, vai assistir os vídeos que eu falei, que eu vou colocar na descrição e no card, e vocês vão conseguir compreender com mais detalhes aquilo que eu estou falando, gente, porque é um assunto muito, como é que eu vou dizer, diverso, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é nos mostrado tudo aqui no contexto do que está acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente está lendo e entender o que é que os outros livros proféticos falam a respeito disso, para nos mostrar. É que nem aqui está falando do lagar. A gente sabe que lá no capítulo 19 também é citado o lagar. Mas eu vou chegar lá, eu não quero ficar adiantando, né, os capítulos da frente, eu vou chegar lá, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima.